O que você faria se o homem mais perigoso de Chicago batesse um pedaço de papel na sua mesa e lhe oferecesse US$ 1 milhão apenas para o ler em voz alta? Para a Victoria, uma garçonete afogada nas dívidas médicas do seu falecido pai, aquilo soou como uma piada cruel e doentia. Dominic Castellano, o chefe implacável da família criminosa Castellano, era conhecido por destruir pessoas, não por distribuir fortunas. Mas quando a Victoria pegou no pergaminho desbotado, veja, as palavras que ela leu não lhe renderam apenas o dinheiro. Elas pararam o coração de todos os criminosos endurecidos na sala. Esta é a história de um desafio de US$ 1 milhão que mudou o submundo para sempre. Continue a ouvir, porque a verdade assustadora escondida naquela carta, ninguém a viu chegar. O ar na sala VIP do Clube Obsidian era denso. Tinha o cheiro de charutos cubanos caros, bourbon envelhecido derramado e violência pura. Victoria Hayes mantinha os olhos baixos, equilibrando uma bandeja de prata com copos de cristal. Como garçonete no bar clandestino mais notório da cidade, a primeira regra de sobrevivência era simples: seja invisível. Você não olha para os homens de fatos caros. Você não ouve as suas ameaças sussurradas. E certamente você não fala. Naquela noite, a tensão na sala era sufocante. Sentado à cabeceira da pesada mesa de mogno, estava Dominic Castellano. Aos 32 anos, Dominic era uma justaposição assustadora. Ele misturava a realeza do velho mundo com a selvageria dos dias modernos. Tinha traços aristocráticos, olhos cinza-carvão penetrantes e uma reputação que fazia o Departamento de Polícia de Chicago olhar para o outro lado. À sua volta estavam 5 dos seus capos, homens com nós dos dedos marcados e olhares frios. Havia também 3 chefes rivais da Zona Oeste que pareciam estar a suar em bica. A Victoria aproximou-se silenciosamente da mesa e, substituindo habilmente os copos vazios por doses frescas de Macallan. Quando ela estendeu a mão para um copo vazio perto de Dominic, ele bateu com a mão pesada e calejada na mesa. A Victoria recuou, puxando a mão de volta mesmo a tempo. Debaixo da mão de Dominic havia um pedaço de papel amarelado e amassado. Parecia velho, quase antigo. 3 semanas. A voz de Dominic era um barítono baixo e letal que silenciou instantaneamente os murmúrios na sala. Ele lentamente percorreu com o olhar os homens sentados à sua frente. Eu dei a vocês 3 semanas para decodificar a mensagem do mensageiro interceptado. Estou rodeado de milionários, gênios táticos e dos chamados cérebros do sindicato de Chicago. E, no entanto, nenhum de vocês consegue dizer-me quem ordenou o ataque aos meus estaleiros. Chefe, com todo o respeito, murmurou Léo, o subchefe fortemente tatuado de Dominic, mexendo-se desconfortavelmente. Não é apenas um código, é um disparate. Trouxemos um professor de criptografia da Universidade Northwestern. Até ele disse que é uma sequência de símbolos mortos. É ilegível. Dominic soltou uma risada sombria e zombeteira que arrepiou a espinha da Victoria. Ele pegou na carta, agitando-a preguiçosamente no ar. Ilegível, zombou Dominic, os seus olhos brilhando com um divertimento cruel. De repente, ele virou-se na cadeira, os seus olhos escuros fixando-se na Victoria. Ela congelou. O coração a bater contra as costelas como um pássaro enjaulado. Você, comandou Dominic suavemente. Qual é o seu nome? Victoria, senhor, ela sussurrou, a sua voz mal audível por cima da música de jazz que vinha do clube principal. Victoria, ele repetiu, saboreando o nome. Ele atirou a carta amassada para a bandeja de prata que ela segurava. A carta aterrou com um baque suave e zombeteiro ao lado dos copos de cristal. Vou fazer uma aposta. Já que os meus homens são completamente inúteis, vamos abrir o jogo. Eu darei US$ 1 milhão em dinheiro esta noite a quem conseguir ler esta carta. Os homens na sala riram nervosamente. O Léo esfregou o queixo. Dominic, vá lá. Não brinque com a rapariga. Eu não estou a brincar, disse Dominic recostando-se e cruzando os braços, os seus olhos nunca deixando o rosto pálido da Victoria. US$ 1 milhão. Se você conseguir ler, garçonete, sai daqui uma mulher rica. Se não conseguir, confirma o que eu já sei, e que todos nesta sala são igualmente analfabetos. Os homens riram mais alto desta vez, um som cruel e zombeteiro. Eles olharam para a Victoria com pena e desdém. Uma simples garçonete com um avental manchado, agarrando uma bandeja de servir como um escudo. A Victoria engoliu em seco. Ela olhou para o papel. Estava coberto por uma escrita estranha e irregular.
Não era inglês padrão, nem italiano ou russo. Parecia uma mistura caótica de símbolos e letras. Para o professor da Northwestern, ou podiam ser símbolos mortos, mas para a Vitória, era um fantasma do seu passado. Antes de o seu pai se afundar em dívidas de jogo paralisantes, a mesma dívida que ela agora estava a pagar neste clube. Ele era um negociante de antiguidades, especializado em espionagem da era renascentista. Ele passou a vida obcecado por cifras venezianas do século XVI, especificamente a cifra de Belasso. Era um sistema criptográfico altamente complexo, usado pelo Doge de Veneza para esconder ordens de assassinato. Ele costumava fazer a Vitória decodificá-las na mesa da cozinha por diversão quando ela era adolescente. Ela olhou para o papel. Não era um disparate. Era uma variação da cifra de Belazzo sobreposta a um antigo dialeto siciliano. Bem, incitou Dominique, um sorriso cruel a brincar nos seus lábios. Nada. Que pena. Pode voltar a servir bebidas agora, Vitória. É um manifesto de carga, disse a Vitória. A sala ficou em silêncio absoluto. As risadas zombeteiras foram cortadas como se alguém tivesse desligado um interruptor. O sorriso de Dominic desapareceu. Ele inclinou-se para a frente, a madeira da sua cadeira a ranger sob o seu peso. O que você disse? As mãos da Victoria tremiam, mas ela forçou-se a olhar o chefe da máfia diretamente nos olhos. Não é uma carta normal. Está escrita numa cifra veneziana do século XVI, combinada com um dialeto regional siciliano. É um manifesto de carga. O Léo levantou-se, a mão a pairar perto do bolso do casaco. Ela está a mentir, está apenas a tentar adivinhar. Eu não estou a adivinhar, disse a Vitória, a sua voz a firmar-se. Ela pegou no papel da sua bandeja. As palavras estavam a decodificar-se na sua mente, os Paramaia chamei, os padrões familiares a saltar da página. Lê-se. A carga chega na lua de sangue. Cais 47. 3 contentores de ferro, 2 de neve. Ela fez uma pausa. Ora os seus olhos a arregalarem-se enquanto traduzia a linha final assinada no fundo. A sua respiração falhou. Ela olhou para o Dominique, percebendo exatamente no que se tinha metido. Continue a ler, ordenou Dominique, a sua voz perigosamente suave. Os seus olhos estavam arregalados, calculistas. Ele sabia que ela não estava a fingir. Leia a assinatura. A Victória engoliu o nó na garganta. Diz que o espectro arda com os seus navios. Assinado, Gabriel. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era um peso pesado e sufocante que pressionava a sala. Gabriel era o irmão mais novo de Dominic, o seu próprio sangue. As implicações pairavam no ar como um bastão de dinamite aceso. Os homens na sala trocaram olhares de lado aterrorizados. A Victória tinha acabado de revelar uma traição da mais alta ordem. Uma conspiração de assassinato orquestrada por um castelano contra um castelano. O Dominic não gritou. Ele não sacou de uma arma. Em vez disso, ele olhou para a Vitória com uma intensidade que fez a sua pele arder. A zombaria fria desapareceu, substituída por um fascínio sombrio e predatório. Léo, disse Dominique calmamente, nunca quebrando o contato visual com a Vitória. Sim, chefe, sussurrou o Léo, parecendo fisicamente doente. Vá ao cofre, comandou Dominique. Dê à rapariga o seu $1.000.000. Ele levantou-se lentamente, elevando-se sobre a Vitória, a sua proximidade a irradiar calor e perigo. Diga ao gerente que ela está de folga. A Vitória agora me pertence. O pesado saco de lona atingiu o tapete persa com um baque surdo e pesado. Era o som de $1.000.000 em notas de $100 não marcadas. Para qualquer outra pessoa, seria o som da liberdade. Para a Vitória, de pé no escritório mal iluminado do Clube Obsidian, soou como a porta de um cofre a fechar-se com força. Dominique Castellano estava junto à secretária de Mogno, a servir-se de um copo de bourbon puro. Ele não lhe ofereceu um. A sua figura imponente parecia engolir a luz da sala. O seu pai era o Arthur Hayes, afirmou Dominic. Não era uma pergunta. Nos 15 minutos desde que a Victória decodificou a carta fatal, os homens de Dominic já tinham levantado toda a sua história de vida. Um negociante de antiguidades desonrado que devia à minha família $400.000 em dívidas de jogo antes de o seu coração ceder. Você tem trabalhado em turnos duplos durante 2 anos a tentar pagar os juros. A Victória manteve os olhos colados ao saco. A dívida está paga agora, com juros. Eu quero pegar no resto do dinheiro e ir-me embora. Ir embora, riu Dominic, um som escuro e aveludado que vibrou na sala silenciosa. Ele deu um gole lento na sua bebida,
os seus olhos cinza-carvão a queimá-la. Victoria, você acabou de se apresentar em frente aos homens mais perigosos de Chicago. Pai, e leu uma cifra veneziana do século XVI criada por Giovan Battista Belazzo. Você revelou que o meu próprio irmão, Gabriel, está a conspirar para me matar e queimar o meu império de navegação. Você não pode simplesmente ir-se embora. O pânico, agudo e gelado, explodiu no seu peito. Nós fizemos um acordo. Você disse... Eu disse que você sairia daquela sala uma mulher rica, interrompeu Dominic, a sua voz a baixar para um sussurro perigoso. Ele encurtou a distância entre eles com uma velocidade assustadora. De repente, ele estava a centímetros dela, o cheiro de sândalo caro e perigo a envolvê-la. Ele estendeu a mão, os nós dos dedos a roçar levemente a linha do seu maxilar. Ela estremeceu, incapaz de recuar. E você é. Esse dinheiro é seu. A dívida do seu pai está perdoada. Mas você pertence à família Castellano agora. Você é a minha criptógrafa. Eu sou uma garçonete. Ela respirou, o coração a martelar descontroladamente contra sua proximidade. Não mais. Dominic recuou, o breve momento de contato físico a deixar a pele da Victoria a zumbir. Leu. A pesada porta de carvalho abriu-se e o subchefe tatuado entrou, com um ar sombrio. Os carros estão prontos, chefe. Pegue no dinheiro da rapariga, ordenou Dominic. Ele não olhou para trás para a Victoria enquanto abotoava o casaco do fato. Vamos para a propriedade de Lake Forest. E Léo, se alguém perguntar para onde foi a garçonete, diga-lhes que ela apanhou o comboio da meia-noite para Nenhures. A viagem para o norte ao longo da Lakeshore Drive foi sufocantemente silenciosa. A Victoria sentou-se no banco de trás do Cadillac Escalade blindado, espremida entre as pesadas portas de couro e a presença imponente de Dominic. Lá fora, o horizonte cintilante de Chicago deu lugar a estradas escuras e sinuosas, ladeadas por imponentes portões de ferro. Quando chegaram à propriedade dos Castellano, uma mansão em estilo gótico escondida atrás de hectares de floresta densa e guardas armados, a Victoria percebeu a verdadeira extensão da sua armadilha dourada. Ela foi escoltada para uma suíte de hóspedes maior que o seu apartamento inteiro. Tinha lençóis de seda, uma banheira de mármore e uma varanda com vista para um penhasco privado. Mas quando ela tentou abrir a pesada porta de carvalho depois de os guardas saírem, estava trancada por fora. Era uma milionária e era uma prisioneira. Às 2 da manhã, a fechadura estalou. A Victoria sentou-se de repente na cama enorme, agarrando o edredão de seda ao peito. A porta abriu-se para revelar o Dominic. Ele tinha tirado o casaco e a gravata. A sua camisa social branca estava desabotoada no colarinho, revelando um vislumbre de uma tatuagem escura e intrincada no seu peito. Numa mão, ele segurava um grosso dossiê de couro. Levante-se, ele comandou suavemente. Temos trabalho a fazer. Oscar lhe conduziu-a por um labirinto de corredores mal iluminados com painéis de mogno até um enorme escritório subterrâneo. A sala cheirava de papel velho, couro e pólvora. Uma mesa enorme no centro estava coberta de fotos de vigilância, manifestos de carga e uma dúzia de outras cartas interceptadas, todas escritas na mesma caligrafia irregular e arcaica da primeira. O Gabriel tem estado ocupado, disse Dominic, atirando o dossiê para cima da mesa. O seu maxilar estava cerrado e um músculo a contrair-se perto da sua orelha. A Victoria podia ver a raiva crua e reprimida sob a sua calma exterior. A traição de um irmão era uma ferida que sangrava para dentro. Ele tem se comunicado com o sindicato Rossi há meses. Os meus analistas pensaram que eram apenas livros de contabilidade financeiros codificados. Eu preciso de saber tudo o que ele está a planear. A Victoria aproximou-se cautelosamente da mesa. O volume de documentos era esmagador, Dominic. E isto não é apenas uma simples cifra de substituição. O método de Belazzo usa alfabetos recíprocos e uma palavra-chave secreta. A única razão pela qual consegui ler a primeira foi porque a palavra-chave, lua de sangue, estava escondida no dialeto siciliano regional no topo da página. Se ele mudou a palavra-chave para estas, então encontre a nova palavra-chave, disse Dominic, movendo-se para ficar diretamente atrás dela. Ele inclinou-se sobre o ombro dela. Olha as suas mãos a repousar na mesa de cada lado dela, prendendo-a eficazmente contra a borda. A sua respiração agitou o cabelo na nuca dela.
Eu não aceito o fracasso, Victoria. Você tem uma mente brilhante. Use-a. Nas 4 horas seguintes, eles trabalharam num silêncio intenso e elétrico. A Victoria debruçou-se sobre os documentos, a sua mente a deslizar para o ritmo familiar e reconfortante de reconhecimento de padrões que o seu pai lhe ensinara. O Dominic ficou ao seu lado, a trazer-lhe café preto, a observar a sua caneta arriscar freneticamente em blocos de notas. Ele era um assassino implacável. No entanto, ele observava o seu intelecto com uma reverência sombria e ardente que fazia o seu estômago agitar-se. Aqui, a Victoria ofegou de repente, o seu dedo a bater numa folha de pergaminho datada de há 2 dias. A mudança de dialeto. Ele está a usar citações do inferno de Dante como chaves da cifra. Os olhos de Dominique aguçaram-se. Traduza. Os olhos da Victoria percorreram a página, os seus lábios a moverem-se silenciosamente enquanto ela quebrava o código. A cor rapidamente desapareceu do seu rosto. Victoria, o que diz? A voz de Dominic era um rosnado baixo. Não são apenas os estaleiros, Dominic, ela sussurrou, olhando para ele aterrorizada. As remessas no cais 47 eram uma distração, o verdadeiro ataque. Vai acontecer amanhã à noite, na gala de caridade anual no Hotel Drake. Ela engoliu em seco, apontando para a linha final traduzida. O Gabriel não está apenas a tentar arruinar o seu negócio. Ele está a planear massacrar toda a comissão da família numa única sala. Ele vai queimar o Drake até ao chão com você lá dentro. O Dominic olhou para o papel. O silêncio no escritório tornou-se pesado, letal e absoluto. Quando ele finalmente olhou de volta para a Victoria, o homem que ela viu não era apenas um chefe da máfia. Era um predador que acabara de sentir o cheiro de sangue. Amanhã à noite, Ottoman, murmurou Dominic, um sorriso arrepiante e assustador a curvar lentamente os seus lábios. Ele estendeu a mão, o polegar a limpar suavemente uma mancha de tinta da bochecha da Victoria. A ternura do gesto estava em violento contraste com o assassinato nos seus olhos. Bem feito, minha querida. Parece que você acabou de salvar a minha vida. Ele tirou o telemóvel do bolso, marcando um número. Leo, acorde os homens. Chame todos os capos da cidade. O Gabriel quer uma guerra no Drake. Nós vamos dar-lhe um massacre. Ele desligou e olhou para a Victoria, os seus olhos escuros com uma nova intensidade possessiva. E você, Victoria, você vem comigo. O sol da tarde mal penetrava as pesadas cortinas de veludo da prisão dourada da Victoria. Ela sentou-se na beira da enorme cama de mogno, a olhar fixamente para o objeto estendido sobre o colchão. Era um vestido, não um vestido qualquer. Uma criação de seda verde esmeralda que ia até ao chão e parecia vidro líquido. Ao lado, estava uma caixa de veludo contendo um colar de diamantes que custava mais do que o seu pai ganhara em toda a sua vida. A gala começa às 8, a voz de Dominic ressoou da porta. Ele encostou-se à pesada moldura de carvalho, já vestido com um smoking azul meia-noite feito à medida que se ajustava perfeitamente aos seus ombros largos. Ele parecia em todos os aspectos o rei implacável do submundo de Chicago. A Victoria levantou-se, os braços cruzados defensivamente sobre a sua simples camisola de algodão. Eu decodifiquei a mensagem, Dominic. Eu disse-lhe onde e quando o ataque vai acontecer. Por que é que eu tenho de ir? Eu não sou uma soldada. Eu sou uma garçonete. Você é aos meus olhos, disse Dominic entrando na sala. O ar instantaneamente ficou mais pesado, carregado com a energia perigosa e crepitante que ele carregava para todo o lado. O Gabriel é arrogante, mas ele não é estúpido. Se ele planeia massacrar a comissão esta noite, ele não vai simplesmente entrar com armas em punho. Haverá sinais, microexpressões, códigos visuais, uma sequência de eventos projetada para coordenar os seus homens sem chamar a atenção. Você entende de padrões, Victoria. Você vê o invisível. Ele parou a meros centímetros dela. Ele estendeu a mão, os seus longos dedos a roçar a seda macia do vestido esmeralda, antes de o seu olhar se desviar para o rosto dela. Vista-o. Saímos dentro de 1 hora. Quando a Victoria finalmente desceu a grande escadaria da propriedade de Lake Forest, o pesado silêncio da mansão pareceu quebrar-se. O Dominic estava à espera embaixo, a falar em tons baixos e urgentes com o Leo. Quando o salto prateado da Victoria bateu no mármore, ambos os homens olharam para cima. O queixo do Leo caiu visivelmente, mas o Dominic simplesmente ficou completamente imóvel. A seda esmeralda agarrava-se às curvas da Victoria.
O decote em V profundo era elegante, mas ousado. O colar de diamantes repousava contra as suas clavículas como uma marca de propriedade. Ela sentia-se exposta, aterrorizada e perigosamente viva. Os olhos de carvão de Dominique escureceram enquanto ele subia lentamente os 2 primeiros degraus para a encontrar. Ele não fez nenhum elogio. No seu mundo, as palavras eram baratas. Em vez disso, ele meteu a mão no bolso do casaco e tirou um minúsculo auricular da cor da pele. "Vire a cabeça", ele murmurou. A Victoria obedeceu. A sua respiração a falhar enquanto os seus dedos quentes roçavam a sua orelha, deslizando o dispositivo para o lugar. "Mantenha o canal aberto", ele sussurrou, os seus lábios a roçar a sua têmpora. "Se você vir um padrão, se decodificar uma única coisa fora do lugar, diga-me imediatamente. Esta noite, Victoria, a sua mente brilhante é a única coisa que nos mantém a ambos a respirar." A viagem pela Michigan Avenue foi um borrão de neon e tensão. O Hotel Drake, um marco histórico de luxo da Gold Coast, estava cheio de manobristas, paparazzi e a elite da cidade. Mas quando a comitiva blindada de Dominic parou, a atmosfera mudou. O manobrista endireitou-se um pouco. Os porteiros verificaram subtilmente os arredores. O Dominique ofereceu o seu braço à Victoria. "Sorria, minha querida", ele instruiu suavemente, conduzindo-a pelo tapete vermelho. "Você está no braço de um castelano. Haja como se fosse dona do mundo, e eles acreditarão." Quando eles entraram no grande salão de baile, uma obra-prima de candelabros de cristal, folha de ouro e arranjos florais imponentes, um quarteto de cordas tocava Vivaldi no canto. Para um olho destreinado, era uma reunião de filantropos ricos. Para a Victoria, instruída pelas informações anteriores de Dominic, era um ninho de víboras. Metade dos homens na sala eram capos de famílias rivais, o sindicato Rossi do Southside, os irmãos Moretti de Nova York. E então, saindo da multidão com uma taça de champanhe de cristal na mão, estava Gabriel Castellano. Ele era a imagem espelhada de Dominique, mas totalmente desprovido do controle frio e calculado do seu irmão mais velho. O Gabriel tinha uma energia imprudente e faminta. O seu sorriso era deslumbrante, mas os seus olhos estavam completamente mortos. "Irmão", projetou Gabriel, abrindo os braços enquanto se aproximava. A multidão ao redor afastou-se subtilmente, dando aos 2 membros da realeza da máfia um amplo espaço. Os olhos de Gabriel desviaram-se de Dominic e pousaram diretamente na Victoria. Um sorriso lento e predatório espalhou-se pelo seu rosto. "E quem é esta visão absoluta? Você não mencionou que traria uma musa para o massacre. Quer dizer, para a gala." O aperto de Dominic na cintura da Victoria apertou, o seu polegar a pressionar possessivamente o seu lado. "A Victoria é uma consultora privada, Gabriel. Ela tem um talento para ler histórias antigas, revelando segredos mortos." O sorriso de Gabriel vacilou por uma fração de segundo, uma microexpressão que a Victoria captou instantaneamente. "É mesmo?", murmurou Gabriel, os seus olhos a estreitarem-se ligeiramente enquanto a estudava. "Bem, Victoria, espero que goste dos fogos de artifício esta noite. Chicago é tão bonita quando arde." Nas 2 horas seguintes, a Victoria existiu num estado de hipervigilância. Ela permaneceu ancorada ao lado de Dominic, enquanto ele navegava nas águas traiçoeiras da política da máfia, mantendo conversas educadas com homens que provavelmente tinham ordenado a sua morte na semana anterior. Durante todo o tempo, a mente da Victoria corria, a examinar o salão de baile. Ela não estava a olhar para as gravatas de seda ou para os Rolex de diamantes. Ela estava à procura da cifra. A carga chega na lua de sangue. Cais 47. 3 contentores de ferro, 2 de neve. Essa era a mensagem original. A distração. A tradução do inferno que ela decifrara na noite anterior alertava para o verdadeiro ataque aqui. Mas como? "Fale comigo, Victoria." A voz baixa de Dominic crepitou suavemente no seu ouvido direito. Ele estava atualmente a acenar para um senador do estado, nem sequer a olhar na sua direção. "Nada ainda", ela sussurrou, fingindo beber o seu champanhe. O Gabriel estava a circular pela sala. Ele falou com 3 dos capos dos Rossi, mas nada de alarmante. A circular com bandejas de aperitivos. Ela observou os empregados a circular com bandejas de aperitivos. Ela observou o quarteto de cordas. Ela observou as saídas. Então ela viu. Não era uma pista visual. Era estrutural.
A Victoria fechou os olhos a visualizar a grelha da cifra de Belazo que desenhara no escritório de Dominic. A cifra baseava-se em triângulos sobrepostos para ditar a sequência das letras. Ela abriu os olhos e olhou para a posição dos homens mais leais de Gabriel. Havia 6 deles espalhados pela sala. Se ela traçasse uma linha a ligar as suas posições, formava um triângulo maciço perfeito através do chão do salão de baile. O seu coração bateu forte contra as costelas. Ela examinou a sala novamente. Os capos dos Rossi, os homens com quem Gabriel se aliara, estavam a mover-se subtilmente. Mas eles estavam a formar um triângulo invertido que se cruzava com os homens de Gabriel. A estrela de David, o antigo símbolo alquímico do fogo. Dominic. A Victoria respirou, virando a cabeça ligeiramente para que a sua boca ficasse protegida pelo ombro. Dominic, é espacial. A sala. Olhe para a sala. Explique. A sua voz voltou instantaneamente, fria e afiada. Os homens de Gabriel e os homens dos Rossi. Eles tomaram posições. Estão a formar triângulos que se cruzam através do salão de baile. O símbolo alquímico do fogo. No texto do inferno, o 7º círculo do inferno é a chuva de fogo. Ela falou rapidamente, as peças a encaixarem-se na sua mente brilhante. Eles têm ângulos de fogo cruzado em todas as saídas. Dominic, eles não vão bombardear o edifício. É uma grelha de execução. Se alguém ficar no centro da sala, será cortado em pedaços. O Dominic não hesitou. Leo, ele gritou nas suas próprias comunicações ocultas. Grelha de execução. Mova os VIPs para o perímetro agora. Do outro lado da sala, a Victoria viu o Gabriel subir ao pódio principal, a bater com uma colher de prata num microfone de cristal. O som agudo cortou o zumbido baixo da gala. O quarteto de cordas parou de tocar. Senhoras e senhores, anunciou Gabriel, a sua voz a ecoar no teto folheado a ouro. Família, amigos, obrigado por se reunirem esta noite para celebrar o nosso sucesso coletivo. A Victoria observou horrorizada enquanto Gabriel metia a mão no casaco do smoking. Os homens que formavam o triângulo que se cruzava simultaneamente deslizaram as mãos sob as lapelas. Dominic, o vértice do triângulo, sussurrou a Victoria freneticamente. O ponto central é... Ela traçou as linhas invisíveis com os olhos. Todos convergiam para um ponto, o candelabro diretamente acima da cabeça de Dominic. Dominic, mexe-te! Ela gritou. Abandonando toda a pretensão, ela lançou-se para a frente, o seu vestido esmeralda a brilhar enquanto corria pelo chão de mármore polido. O Gabriel tirou uma submetralhadora com silenciador do casaco. A nova gestão, ele rugiu. A Victoria colidiu com o Dominic uma fração de segundo antes de o rugido ensurdecedor do fogo automático estilhaçar a elegância do Hotel Drake. O enorme candelabro de cristal acima deles explodiu, inundando o salão de baile com uma chuva letal de vidro e fogo, mergulhando a sala numa escuridão caótica e gritante. O mundo não ficou apenas escuro. Deixou de existir de qualquer forma reconhecível. Ele foi instantaneamente substituído por um rugido apocalíptico e ensurdecedor. O enorme candelabro de latão e cristal, uma peça centenária do Hotel Drake pesando mais de 2 toneladas, impactou o chão de mármore polido precisamente onde Dominic estivera um segundo antes. O som foi apocalíptico. Um rasgar metálico estridente, seguido pelo estilhaçar explosivo de 10.000 pedaços de cristal. Estilhaços afiados como navalhas explodiram para fora numa onda letal e cintilante. Mas a Victoria não sentiu o vidro. Ela não sentiu o impacto esmagador dos destroços. Em vez disso, sentiu o impacto chocante e ofegante do chão quando uma massa pesada e sólida a derrubou. O Dominic tinha se virado no ar no momento em que ela colidiu com ele, absorvendo o impulso brutal da queda e rolando para que as suas costas largas aguentassem o impacto da onda de choque. Ele cobriu-a completamente. A sua mão grande e calejada apertou a parte de trás da cabeça dela, enterrando o seu rosto na curva do seu pescoço e na seda arruinada da sua gravata, enquanto o ar acima deles literalmente se desfazia. Durante 10 segundos agonizantes, o salão de baile foi um pesadelo de ruído contínuo e ensurdecedor. O estrondo inicial foi imediatamente engolido pelos estalos trovejantes e staccato do fogo automático. O cheiro de gesso antigo, mármore pulverizado, champanhe derramado e o forte odor metálico de cordite inundaram os sentidos da Victoria. O pânico, frio e absoluto, ameaçou afogá-la. Mas então, por baixo do caos ruidoso, ela sentiu outra coisa.
o batimento cardíaco de Dominic pressionado contra o seu peito. Ela podia sentir o seu ritmo lento e assustadoramente constante. Ele não estava em pânico. Ele estava a calcular. Victoria, a sua voz era uma vibração áspera e irregular diretamente contra o seu ouvido. Ele não gritou, mas a frequência letal do seu tom cortou diretamente através do tiroteio. Você foi atingida? Diga-me agora mesmo. Não. E ela ofegou, as suas mãos a agarrar convulsivamente as lapelas do seu smoking. O seu vestido de seda esmeralda estava rasgado nos joelhos, o seu cabelo selvagem e empoeirado com gesso, mas ela estava inteiramente intacta. O Dominic moveu o seu peso o suficiente para sacar a Glock 19 preta fosca do seu coldre de ombro. A escuridão na sala era absoluta, sufocada por poeira e fumo, iluminada apenas pelos flashes frenéticos e estroboscópicos dos disparos do perímetro da sala. Léo, o Dominic gritou no seu auricular oculto, ignorando os gritos dos convidados da gala em fuga, que se arrastavam em direção às saídas barricadas. Chefe, estamos encurralados atrás do bar principal de Mogno. A voz do Léo voltou a crepitar, misturada com forte estática e o som distinto de balas a perfurar a madeira. Os homens do Rossi barricaram as saídas leste e oeste. Eles estão a disparar às cegas para o centro da sala. Não conseguimos ver nada neste fumo. Somos peixes num barril. Mantenham a vossa posição, ordenou o Dominic friamente. Ele olhou para a Victoria, os flashes ambientes dos disparos a captar o brilho implacável e predatório nos seus olhos de carvão. O bilionário polido desaparecera. O monstro do sindicato de Chicago tinha se soltado da sua coleira. Precisamos de nos mover agora. Ele agarrou-a pela cintura, o seu aperto de ferro, e arrastou-a para trás dos restos pulverizados e fumegantes de um enorme pilar canelado. Exatamente quando uma rajada de balas traçou uma linha no mármore onde eles tinham estado deitados. A Victoria encostou as costas à pedra fria e partida, a puxar oxigênio para os seus pulmões em chamas. O seu corpo inteiro tremia incontrolavelmente, a adrenalina a ameaçar curto-circuitar o seu cérebro. Mas enquanto ela olhava para o vazio escuro do salão de baile, algo mudou dentro dela. A garçonete aterrorizada do bar clandestino desapareceu, substituída pela filha de Arthur Hayes, o prodígio que vivia em números, sequências e cifras. A estrela de David, o símbolo alquímico do fogo, os triângulos que se cruzam. Dominic, a Victoria respirou, a sua voz subitamente desprovida de histeria. Ela estendeu a mão no escuro, os seus dedos a encontrar o antebraço dele. A grelha de execução ainda está ativa. O Dominic congelou, a sua arma levantada, o seu corpo enrolado como uma mola letal. Explique. O Gabriel não está apenas a deixá-los disparar às cegas. Isto é uma varredura coordenada, disse a Victoria rapidamente. A matemática a encaixar-se na sua mente com uma clareza assustadora. Antes de as luzes se apagarem, eu vi as suas posições. Os homens do Rossi formavam a base de um triângulo invertido. Os leais de Gabriel formavam o triângulo vertical. É uma zona de morte sobreposta. Mas no escuro, eles também não se conseguem ver uns aos outros. O que significa que tem de seguir um algoritmo espacial estritamente cronometrado para evitar fogo amigo. O Dominic virou a cabeça na direção dela. Ele não questionou a sua lógica. No seu mundo, a hesitação significava morte, e ele já tinha decidido confiar-lhe a sua vida. Como é que o algoritmo se move? A Victoria fechou os olhos. Ela não precisava de ver a sala. Ela já tinha construído um modelo tridimensional perfeito na sua memória eidética. Ela viu o teto folheado a ouro e as esculturas de gelo, as mesas de Catherine e as coordenadas exatas de cada assassino na sala. É um laço que se aperta, ela sussurrou, abrindo os olhos. Eles estão a girar para dentro a cada 30 segundos, avançando 2 passos e varrendo um ângulo de 45 graus. Eles estão a limpar a sala setor por setor, a caminho do centro, para confirmar a sua morte. O Dominic verificou o seu carregador pelo tato. 15 balas. Onde está a ameaça mais próxima? O homem do Rossi, que estava posicionado às 10 horas, perto das esculturas de gelo de cisne, disse a Victoria, a sua voz a baixar para uma calma mortal. Se ele seguiu o protocolo de varredura de 30 segundos, ele está atualmente a 12 jardas à nossa esquerda imediata, a usar a estação de caviar virada como cobertura. O Dominic não disse uma palavra.
Ele estendeu a sua mão a deslizar pelo braço dela para entrelaçar os seus dedos com os dela. O contraste entre a violência fria da sala e o calor ardente do seu toque enviou uma onda de choque através do seu sistema. Pise exatamente onde eu pisar, ele comandou num sussurro. Eles tornaram-se fantasmas na escuridão. O Dominic moveu-se com uma graça líquida e assustadora, sem fazer absolutamente nenhum som, enquanto navegava pelo chão coberto de destroços. A Victoria seguiu-o, a morder o interior da bochecha para não gritar, quando um caco de vidro perdido cortou o seu calcanhar descalço. Ela tinha tirado os seus sapatos de salto alto prateados no momento em que o derrubou. 30 segundos. A Victoria apertou a mão de Dominic. Agora ele está a recarregar ou a girar. O Dominic saiu da cobertura das sombras. Ele não apontou. Ele simplesmente levantou a Glock e disparou 2 vezes em rápida sucessão. O flash ofuscante do cano iluminou o rosto aterrorizado de um assassino dos Rossi, exatamente quando as balas o atingiram no peito. O homem caiu para trás sobre a mesa de Catherine, o seu fuzil de assalto a cair inutilmente no chão. O som da arma de Dominic denunciou a sua posição. Uma chuva de balas caiu imediatamente sobre a estação de Catherine, a rasgar o linho e a fazer voar travessas de prata. "Mexa-se!" grunhiu o Dominic, envolvendo o braço à volta da cintura da Victoria e literalmente levantando-a do chão, enquanto mergulhava para trás do estrado elevado do quarteto de cordas. Essa era a base do triângulo, ofegou a Victoria. A sua testa te há descansar contra a madeira polida de um violoncelo descartado. Os homens de Gabriel são o vértice, eles vão ajustar a sua varredura em direção ao som da sua arma. 2 homens a vir de 4 e 6 horas. Distâncias? Perguntou o Dominic, a sua respiração perfeitamente calma, os seus olhos a examinar a escuridão impenetrável. 18 jardas, lado direito, atrás da cortina de veludo da janela leste, calculou a Victoria. A sua mente a visualizar as linhas geométricas a convergir na sua localização. O outro está a flanquear pelas portas duplas da cozinha. Espere pela rotação. Espere. Os segundos passaram como horas. O ar era sufocante, denso com poeira e o cheiro metálico de sangue fresco. A Victoria podia sentir o calor a irradiar do corpo de Dominic, o seu peito pressionado firmemente contra o seu ombro. Ele era uma arma e era ela quem o estava a apontar. Era um poder sombrio e inebriante que eclipsava completamente o seu medo. 5 passos, direita, sussurrou a Victoria. O Dominic ergueu-se sobre a borda do estrado. Crack, crack, um baque pesado ecoou das cortinas de veludo. 1 a menos. Portas da cozinha, gritou a Victoria. Uma sombra irrompeu pelas portas basculantes. A silhueta de uma submetralhadora a erguer-se. O Dominic não tinha o ângulo. Sem pensar, a Victoria agarrou o pesado braço de madeira do violoncelo descartado e empurrou-o violentamente pelo chão polido. Ele deslizou pela escuridão e bateu diretamente nas canelas do assassino. O homem tropeçou, a sua arma a disparar descontroladamente para o teto. Essa fração de segundo foi tudo o que o Dominic precisou. Um único tiro soou e a sombra caiu. Nos 4 minutos seguintes, a Victoria e o Dominic executaram uma dança da morte impecável e assustadora. Guiado inteiramente pelas coordenadas sussurradas da Victoria e pelo seu brilhante rastreamento espacial, o Dominic desmantelou a grelha de execução, peça por peça sangrenta. Ele era o carrasco, rápido e impiedoso, mas ela era a arquiteta. Ela mapeou os pontos cegos, calculou os tempos de recarga e antecipou os movimentos do inimigo antes mesmo de eles os fazerem. Eles moveram-se em perfeita sincronia letal. Cada vez que o Dominic disparava, a luz intermitente revelava a Victoria ao seu lado. O seu vestido esmeralda arruinado a brilhar como um farol de desafio nos destroços. De repente, um forte ruído mecânico de moagem ecoou da cave. Os geradores de emergência rugiram violentamente para a vida. Luzes de segurança âmbar piscaram, a zumbir alto antes de banhar o grande salão de baile arruinado num brilho amarelo alaranjado doentio. A iluminação súbita pareceu mais chocante do que a escuridão. O silêncio que se seguiu foi pesado, absoluto e encharcado de finalidade. O Dominic e a Victoria estavam perto do centro da sala. À sua volta, havia uma cena de devastação total. As paredes estavam roídas por tiros. O teto estava a chover gesso branco fino e o chão estava escorregadio com sangue e cristal partido.
O Léo e os soldados leais sobreviventes de Dominic emergiram lentamente de trás do bar, as suas armas apontadas para os 3 homens restantes dos Rossi que, ao verem o Dominic de pé no meio da carnificina, largaram imediatamente as suas armas, caindo de joelhos com as mãos levantadas. Mas o Dominic não olhou para eles. Os seus olhos estavam fixos na extremidade oposta do salão de baile. Encostado ao vidro partido das portas do terraço, iluminado pelas sirenes vermelhas e azuis da polícia que chegavam à rua lá embaixo, estava o Gabriel. O seu smoking feito à medida estava rasgado e muito manchado de fuligem. O seu rosto estava pálido, os seus olhos arregalados e maníacos enquanto olhava descontroladamente pela sala. Ele percebeu em questão de segundos que o seu massacre meticulosamente planeado, as suas comunicações encriptadas e a sua armadilha geométrica perfeita tinham sido completamente erradicados. O Dominic caminhou lentamente em direção ao seu irmão. Ele não correu. Ele não gritou. A sua postura irradiava a finalidade fria e assustadora de um rei a aproximar-se de um traidor. A Victoria seguiu-o a alguns passos de distância, incapaz de desviar o olhar, a adrenalina ainda a cantar nas suas veias. Você trouxe um professor universitário para decodificar as minhas cartas. Gabriel cuspiu, a tossir com a poeira espessa enquanto se encostava à moldura da porta partida. Uma risada histérica e quebrada escapou dos seus lábios. Ele olhou para além de Dominic, o seu olhar venenoso a fixar-se na Victoria. Mas você trouxe uma maldita prodígio para um tiroteio. Esse foi o seu erro, Dominic. Você sempre faz batota. Você quebrou o juramento, Gabriel, disse Dominic. A sua voz era assustadoramente calma, completamente desprovida de raiva, tristeza ou afeto fraterno. Era a voz do juiz e júri do submundo. Você conspirou com o sindicato Rossi. Você tentou queimar a comissão da família. Você tentou matar-me. Você tem o trono há demasiado tempo, gritou Gabriel, dando um passo à frente, as suas mãos vazias, mas o seu rosto contorcido numa raiva desesperada. Você gere esta família como uma empresa de Wall Street. Nós somos castelanos. Nós pegamos no que queremos com sangue, não em salas de reuniões. Eu estava a recuperá-lo. O Dominic levantou a sua Glock, apontando o cano diretamente entre os olhos do seu irmão mais novo. A sala inteira susteve a respiração coletivamente. Nenhum único soldado se moveu. A Victoria agarrou a borda de uma mesa virada, o seu coração a bater um ritmo frenético contra as suas costelas. Ela sabia o que as regras deste mundo sombrio exigiam. A traição, independentemente da linhagem, era paga com uma bala. É com sangue que você vai se engasgar, irmãozinho. Mulo sussurrou Dominique suavemente. O tiro soou singular, ensurdecedor e absoluto. O Gabriel caiu para trás, a força do impacto a estilhaçar o painel de vidro restante nas portas do terraço, enquanto o seu corpo caía para a varanda, imóvel sob a chuva de Chicago. O Dominic ficou perfeitamente imóvel por um longo e pesado momento. Fumo cinzento fino enrolava-se preguiçosamente do cano da sua arma. Ele baixou lentamente a arma, o seu rosto uma máscara de pedra ilegível. Ele virou as costas ao corpo do seu irmão, percorrendo com o olhar o salão de baile arruinado, até que os seus olhos de carvão se fixaram na Vitória. O rei tinha defendido a sua coroa e purgado impiedosamente a traição da sua corte. Mas enquanto ele caminhava pelos destroços em direção à mulher brilhante e trêmula, no vestido esmeralda rasgado, ficou inegavelmente claro para todos na sala que o equilíbrio de poder em Chicago tinha mudado permanentemente. Dominic Castellano ainda era o chefe indiscutível, mas ele acabara de encontrar a sua rainha. A viagem de volta para a propriedade de Lake Forest foi completamente desprovida de som, exceto pelo zumbido rítmico e hipnótico dos pneus do Cadillac blindado a cortar a chuva torrencial de Chicago. A tempestade tinha começado exatamente quando as sirenes da polícia começaram a soar à distância, a lavar o sangue do asfalto da Gold Coast. Dentro do SUV fortemente fumado, a Victoria sentou-se rígida contra os assentos de couro, a olhar fixamente para a paisagem urbana escura que passava pela janela. A adrenalina que alimentara os seus cálculos brilhantes e letais no salão de baile estava finalmente a começar a diminuir, deixando para trás uma exaustão fria e oca. Os seus ouvidos ainda zumbiam com o eco singular e ensurdecedor de Dominic a executar o Gabriel. Era um som que, sem dúvida, a assombraria para o resto da sua vida. No entanto, por baixo do choque,
Por baixo do terror primal da noite, uma estranha e escura brasa de orgulho brilhava no seu peito. Ela não entrara em pânico. Ela não se escondera. Quando os homens mais perigosos da cidade foram cegados pelo caos, ela viu as linhas invisíveis do tabuleiro e deu xeque-mate a um rei. Quando finalmente chegaram à labiríntica mansão gótica, os pesados portões de ferro a fechar-se atrás deles pareceram menos o trancar de uma prisão e mais o selar de uma fortaleza. A Victoria foi imediatamente escoltada para a biblioteca adjacente à suíte principal. A sala era um santuário de riqueza antiga. Estantes de mogno do chão ao teto cheias de raras primeiras edições, o ar denso com o cheiro de papel envelhecido, couro caro e o leve traço do perfume de sândalo de Dominic. Uma enorme lareira de pedra crepitava, a lançar longas sombras dançantes sobre os tapetes persas. Ela tinha esfregado a fuligem, e o gesso e os flocos microscópicos de violência da sua pele no amplo chuveiro de mármore. Agora, despojada do vestido esmeralda arruinado e manchado de sangue, ela sentou-se encolhida numa profunda poltrona de couro, engolida por uma das camisolas de caxemira cinza-carvão de Dominic. Ela olhava para o fogo, as suas mãos a tremer ligeiramente enquanto as envolvia num copo de cristal com água. As pesadas portas de carvalho abriram-se. O Dominic entrou na luz do fogo. Ele tinha se livrado dos restos do seu smoking. Usava calças escuras à medida e uma Henley preta de manga comprida que se agarrava às linhas duras e marcadas do seu peito e braços. O seu cabelo escuro ainda estava úmido da chuva, e o seu rosto era uma máscara de pedra cinzelada e ilegível. Um homem que acabara de dar um tiro entre os olhos do seu próprio irmão deveria parecer quebrado. Mas Dominic Castellano parecia apenas um rei que sobrevivera a um golpe. Exausto, frio e totalmente intocável. E ele não falou, caminhou silenciosamente até uma mesa lateral, serviu 2 dedos de bourbon puro e envelhecido num copo e depois pegou num pequeno estojo médico de couro preto. Movendo-se com uma graça lenta e deliberada, o Dominic ajoelhou-se diretamente no tapete persa em frente à poltrona da Victoria. Ele pousou o bourbon na mesa lateral perto do copo de água dela. Depois, gentilmente, quase reverentemente, levantou o pé direito dela, apoiando o tornozelo no seu joelho. A Victoria sibilou suavemente, os seus músculos a contraírem-se. Na corrida frenética pelo salão de baile arruinado, ela tinha tirado os saltos, e o cristal partido do candelabro tinha cortado as solas dos seus pés. Ela nem sequer o sentira até a adrenalina passar. Eu posso fazer isso, murmurou a Victoria, a sua voz rouca, a primeira palavra dita entre eles desde o hotel. Deixa-me, comandou o Dominic suavemente. A justa posição era impressionante. Estas eram exatamente as mesmas mãos que, menos de uma hora antes, tinham segurado uma Glock 19 e desmantelado impiedosamente 6 assassinos fortemente armados na escuridão total. No entanto, enquanto ele aplicava uma compressa antisséptica nos cortes superficiais da sua pele, o seu toque era incrivelmente leve, meticuloso e de uma gentileza de cortar a respiração. Ele trabalhou em silêncio absoluto, a extrair cuidadosamente um fragmento microscópico de vidro com uma pinça de prata antes de envolver o seu pé em gaze branca e limpa. A intimidade do ato na sala silenciosa e iluminada pelo fogo era avassaladora. Ele estava a ir tratá-la não como um peão, não como uma empregada, mas como algo infinitamente precioso. Quando terminou com ambos os pés, o Dominic sentou-se nos calcanhares. Ele não se levantou. Permaneceu ajoelhado diante dela, com os seus olhos cinza-carvão a subirem lentamente para encontrar os dela. O silêncio estendeu-se entre eles, denso e pesado, com palavras não ditas, e o zumbido elétrico persistente da sobrevivência. Eu devo-lhe a minha vida, Victoria, disse finalmente o Dominic, o seu barítono profundo e aveludado a raspar contra o silêncio da biblioteca. E eu devo-lhe o meu império. Você viu o que nenhum dos meus capos, nenhum dos meus experientes táticos conseguiu ver. Você não decodificou apenas o papel. Você decodificou o homem. Você decodificou o campo de batalha. Ele quebrou o contato visual, levantando-se num movimento fluido. Ele caminhou até a sua pesada secretária de mogno, estendendo a mão por trás da madeira esculpida. Quando se virou, estava a segurar o pesado saco de lona. Ele voltou para ela e deixou-o cair no tapete aos seus pés. Aterrou com um baque pesado e surdo que vibrou pelo chão. $1 milhão em notas de $100 não marcadas e não sequenciais.
A aposta está cumprida, afirmou Dominique. A sua voz a achatar-se num tom estritamente profissional, embora um músculo se contraísse furiosamente ao longo do seu maxilar. A dívida do seu pai está completamente apagada. Esse dinheiro é seu, livre e limpo. A Victoria olhou para o saco de lona. Há apenas 24 horas. Aquele saco representava o auge absoluto dos seus sonhos mais loucos. Era a sua salvação. Era a chave para desbloquear a corrente pesada e sufocante que o seu pai deixara enrolada ao seu pescoço. O Léo tem um jato privado abastecido e à espera na pista do O'Hare, continuou o Dominic. Os seus olhos fixos no rosto dela, a acompanhar cada microexpressão. Tem autorização para a levar a qualquer lugar do mundo. Londres, Paris, Zurique. Há um passaporte diplomático nesse saco com um novo nome que corresponde a uma conta bancária suíça completamente limpa e irrastreável. Você terá segurança 24 horas por dia a segui-la à distância até se sentir segura. Você nunca mais terá de olhar por cima do ombro, Victoria. E nunca mais terá de servir outra bebida a homens que não merecem respirar o mesmo ar que você. A Victoria olhou do saco para o imponente chefe da máfia. Ele estava a oferecer-lhe uma saída absolutamente impecável. Era um protocolo fantasma, liberdade completa. Mas enquanto ela olhava para ele, de pé nas sombras da sua fortaleza, uma percepção assustadora apoderou-se dela. A gaiola dourada já não parecia uma prisão. O mundo exterior, com as suas lutas mundanas, cafés tranquilos e rotinas seguras e previsíveis, de repente parecia impossivelmente cinzento, aborrecido e sem vida em comparação com o perigo elétrico e vibrante de estar ao seu lado. Ela lembrou-se da escuridão absoluta do salão de baile. Lembrou-se da forma como ele a protegera com o seu próprio corpo sem pensar duas vezes. Mas mais do que isso, ela lembrou-se da emoção sombria de ele seguir as suas ordens. Ele confiara completamente na sua mente brilhante, transformando o seu intelecto na arma mais mortal da sala. Ele não a queria apenas pelo seu corpo ou tinha pena dela pela sua dívida. Ele reverenciava o seu cérebro. $1 milhão para ir embora, disse a Victoria suavemente, pegando no copo de bourbon que ele servira e dando um gole lento e ardente. Sim, disse o Dominic. As suas mãos estavam cerradas em punhos apertados ao lado do corpo. Ele estava a oferecer-lhe a porta, mas cada linha rígida do seu corpo poderoso gritava que ele queria trancá-la e deitar fora a chave. A Victoria pousou o copo de cristal. Ela levantou-se da poltrona de couro, a camisola de cachemira a cair até meio da coxa. Ela ignorou a dor surda e latejante nos seus pés enfaixados, enquanto encurtava lentamente a distância entre eles. Ela parou a meros centímetros do seu peito, e inclinando a cabeça para trás para encontrar o seu olhar penetrante e tempestuoso. E se eu não quiser o jato, Dominic? Ela perguntou, a sua voz a baixar para um sussurro que, no entanto, comandava toda a sala. E se eu não quiser ir embora? A respiração de Dominic falhou, uma inspiração aguda e irregular. Os seus olhos escureceram para a cor de um oceano à meia-noite. Victoria, você não sabe o que está a dizer. Você está a sair do choque. Esta vida, o meu mundo, é construído sobre sangue, aço, paranoia e violência. É frio. Você é uma luz brilhante e bonita. Se você ficar, eu inevitavelmente a puxarei para essa escuridão comigo. Eu naveguei na escuridão por você esta noite. Ela contrapôs ferozmente, dando o último meio passo em frente, de modo que o seu corpo estava praticamente a roçar o dele. Ela estendeu a mão, colocando ambas as mãos espalmadas contra a extensão dura e quente do seu peito. Ela podia sentir o seu coração a martelar descontroladamente sob as suas palmas, a atrair a sua fachada estoica. Eu não preciso de proteção, Dominic. Eu sobrevivi à ruína do meu pai e sobrevivi ao massacre do seu irmão. Eu não quero uma vida tranquila em Zurique. Eu quero um parceiro que veja a minha mente como uma arma, não como um truque de salão. Um gemido baixo e gutural rasgou a garganta de Dominic. A contenção de ferro que ele mantivera durante toda a noite finalmente, espetacularmente, quebrou-se. As suas mãos grandes subiram, a enquadrar o rosto dela com um aperto desesperado e assustadoramente possessivo. Os seus polegares varreram ferozmente as suas maçãs do rosto. Se você ficar, ele avisou, a sua voz grossa com emoção crua e desenfreada, inclinando-se até os seus lábios estarem a 1 milímetro dos dela.
Não há como ir embora. Nem amanhã, nem em 10 anos, nunca. Você será a minha criptógrafa, a minha confidente mais próxima, e será minha em todos os sentidos concebíveis da palavra. Eu queimarei qualquer um que tente tirá-la de mim, Victoria. Então que Chicago arde em chamas. Ela sussurrou contra os seus lábios. A boca de Dominic colidiu com a dela. O beijo foi explosivo. Uma colisão violenta de sabor a bourbon, adrenalina, alívio profundo e uma paixão feroz e indomável. Foi uma reivindicação de propriedade, uma promessa vinculativa e uma rendição mútua. Tudo ao mesmo tempo. A Victoria entrelaçou os dedos no seu cabelo escuro, puxando-o para mais perto, ancorando-se ao homem mais perigoso da cidade. Ela entrara no Clube Obsidian como uma garçonete, afogada na dívida de um homem morto. Ela terminara a noite como a arquiteta de um império da máfia. Ela decifrara a cifra do diabo para salvar a sua própria vida, mas nas cinzas do rescaldo, ela decodificara a única coisa que importava: o coração dele. E esse era um perigoso segredo de US$ 1 milhão que ela pretendia guardar para sempre. E assim, um desafio de US$ 1 milhão por causa de uma carta enigmática mudou o submundo de Chicago para sempre. A Vitória não apenas sobreviveu ao fogo cruzado mortal da família Castellano. Ela reescreveu completamente as regras. Ela provou que a arma mais afiada numa sala cheia de mafiosos implacáveis não é uma arma, mas uma mente brilhante. O Dominic encontrou a única mulher que não só conseguia decodificar os segredos mais sombrios do seu inimigo, mas também desvendar o seu coração fortemente guardado. O que começou como um jogo distorcido de sobrevivência terminou no romance supremo, provando que o risco mais perigoso de todos é apaixonar-se. Se a história emocionante da Victoria e do Dominic o manteve na ponta da cadeira, deixe o seu like agora mesmo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para nunca perder as nossas explosivas histórias de drama da vida real. Compartilhe este vídeo com os seus amigos fãs de romances de máfia e deixe um comentário abaixo. Você teria pego US$ 1 milhão e fugido? Ou ficaria para governar o império com o Dominic? Obrigado por assistir.